E o CBN Campinas que segue, né, com informações sobre esse caso, até para a gente saber quais serão os próximos passos nessa investigação criminal. Estamos em contato neste momento com o delegado do DEINTER 2 aqui de Campinas, José Henrique Ventura. Muito bom dia, doutor José Henrique Ventura. Bom dia, Paradela. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar falando com vocês. Doutor José Henrique Ventura, um caso que teve repercussão nacional, caso grave aqui envolvendo estes adolescentes. Quais são os pontos de investigação e como ela está seguindo na Polícia Civil? Ô, Paradela, na realidade, como os fatos envolvem adolescentes, ou seja, menores de 18 anos, o procedimento corre em sigilo, né? Ele não tem publicidade. O que aconteceu, só em suma, é que no dia 31/10 foi feito um boletim de ocorrência junto à Delegacia da Infância e Juventude de Campinas, né, denunciando esses fatos. A tipificação em tese foi de injúria racial, né? Foi instaurado um procedimento de apuração de ato infracional, né, que, como eu disse, correu sob sigilo por envolver adolescentes. Esse procedimento ele foi instruído com aquilo que a vítima e seu representante legal apresentaram à delegacia. Foram feitas algumas diligências no sentido de identificar os possíveis autores, né, do suposto delito, né, embora na esfera da infância e juventude, e esse expediente foi encaminhado para a Promotoria da Infância e Juventude, a quem agora cabe fazer a instrução, né, do procedimento e depois, se for o caso, e deve ser o caso, de propor ao Juizado da Infância e Juventude medidas a serem adotadas. E até para a gente entender, não a situação do caso em si, mas como é que acontece esse tipo de investigação, doutor José Henrique Ventura? Quando um caso como esse acontece, envolvendo adolescentes, mas envolvendo também esse âmbito digital. Não, o que acontece é que hoje, né, nós temos os crimes, na sua grande maioria, inclusive os estelionatos, Paradela, praticados pela via digital. Então, hoje, nada muda com relação à tipificação, a procedimento, né? Nós vamos buscar a investigação pela via digital, né? Por aquilo que é deixado via digital. Então, nada muda o procedimento. O que nós fizemos foi levantar quem é que estaria envolvido e fazer o procedimento chegar às mãos da Infância e Juventude, para que agora ele tenha prosseguimento lá. A nossa função, nos casos de adolescentes, de menores e adolescentes, não é nem de instruir e opinar. A polícia apenas, ela faz um procedimento com aquilo que ela tem, levanta a autoria, se possível, e encaminha para o Ministério Público. Até para a gente conseguir entender, então, é uma situação bem diferente, né, do que acontece normalmente. Então, nesse caso, a Polícia Civil colhe os materiais, mas toda essa investigação, como o senhor mesmo disse, essa opinião de que cada um cometeu não fica a cargo, então, da Polícia Civil. Não, Paradela, nós sequer opinamos, né? A Polícia Civil apenas instrui preliminarmente, chama-se PAI, né? Procedimento de Apuração de Ato Infracional. Esse procedimento é bem sucinto. O fato narrado, levantamento de quem estaria envolvido e encaminhamento ao Ministério Público. Tudo se desenrola, né, junto à Promotoria da Infância e Juventude e ao Juizado da Infância e Juventude. Tanto que nós recebemos a denúncia no dia 31 de 10 de outubro e no dia 1º de novembro, esse expediente, que hoje também é digital, já havia sido encaminhado para a Promotoria da Infância e Juventude. Ficou conosco praticamente um dia e meio.
Tá bom. Daí o doutor José Henrique Ventura falando sobre esses procedimento que agora segue então com a promotoria e a gente vai seguir acompanhando. Doutor José Henrique Ventura, até para a gente entender realmente como funciona, porque é uma situação atípica, né? E a investigação tem os seus pormenores nessa situação, né? É diferente porque é regido, por exemplo, pelo ECA, né? Você tem a legislação, embora a tipificação, por exemplo, em tese, tenha sido inicialmente de injúria racial, né? Que é previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, isso se transporta para a infância e juventude, né? Não como se fossem praticados por maiores de 18 anos, que aí daria seja um inquérito policial, toda a instrução policial, indiciamento se fosse o caso, relatório e encaminhamento a juízo. Para nós, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o procedimento é bem simples e bem sumário. Fica a cargo do Ministério Público e da Justiça da Infância e Juventude. Sendo preliminarmente injúria racial, é lógico, isso tudo está seguindo em sigilo e agora, se o Ministério Público aceitar ou não, é colocar outras tipificações. Mas preliminarmente está como injúria racial. O que pode acontecer com um adolescente, não com esses, mas um adolescente que tenha essa acusação? Não é essa acusação em si, mas apenas para esclarecer a população, né? O que é que isso pode resultar? Nós temos o artigo 112 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ao invés de propor penas propriamente dita, ele propõe medidas socioeducativas, né? Então, se isso, depois de instruído, depois de finalizado, se chegar à conclusão que tem que propor alguma coisa contra alguém que seja adolescente, serão medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA. Mas isso é uma coisa que vai ser instruída e decidida pela Justiça da Infância e do Adolescente. Nada com interferência ou em função da polícia. Perfeito. Dr. José Henrique Ventura, que é delegado do DEINTER 2, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender tão prontamente aqui a CBN. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é mais em termos de esclarecimento, porque há algumas dúvidas a gente esclarece. Não o caso em si, que ele é sigiloso, mas a forma como isso funciona. Eu que agradeço. E um bom dia a todos. Importantíssimo para a gente saber realmente como funcionam, né, esses passos dentro da Polícia Civil, dentro da Promotoria de Infância e Juventude. Muito obrigado pelo esclarecimento, doutor Ventura. Eu agradeço, um bom dia a todos. Tenha um bom dia, são 10h25.